Olá amigos, novamente aqui com nossas aulas aqui, de automação e robótica industrial. Vou passar um pouquinho à frente aqui, vamos falar hoje sobre CLP, controlador lógico programável, ligações passo a passo e em cascata, o que significa, Então vamos lá, tópicos da apresentação. Primeiramente, uma apresentação overview do que é um controlador programável, lógico programável, CLP, ou PLC em inglês. Direto depois para aplicações em cascata, processo Fabris, e falar um pouquinho das ligações elétricas e montagens. Então, seguindo em frente, o que é o CLP? O controlador lógico programável é capaz de substituir todos os relés auxiliares responsáveis pelas lógicas combinatórias e sequenciais de máquinas e sistemas, A princípio foi inventado na década de 60 para sistemas, linhas de produção automotiva, Então, isso tornou mais flexíveis essas linhas de instalações e propriamente também as funções das máquinas e sistemas em geral. A nível de infraestrutura hoje ligado em rede, e remete à pirâmide da automação, ele está no segundo degrau, mas para o nosso propósito aqui, uma aplicação local, foge um pouco. Então, aqui a comparação de como ele veio a ser introduzido, porque ele foi desenvolvido. Ele substituiu toda essa lógica de comando, que era composta por relés auxiliares, relés passo a passo, relés de temporização, por apenas esse cara aqui. E agora, para eu trocar a função da máquina ou do sistema, eu apenas trocava o algoritmo, o software, A parte potência, contatores ainda continua aqui, Então aqui basicamente é o modelo de um CLP, a limitação dele 24 VCC. Eu tenho entradas digitais, entradas analógicas, saídas digitais e analógicas. Então, mediante a combinação de software, eu consigo dar sequências a eventos de infraestrutura e eventos de máquinas também, que seriam, no nosso caso, mais entradas digitais e saídas digitais. Então, vamos ao núcleo da nossa apresentação, que é a aplicação em cascata, com maximização de contatos. Então, para isso, eu mostro uma estação didática aqui da Festo, mas que também a gente pode construir, também nada impede de construirmos independentemente. É mais que ela é mais didática, então fica mais fácil de trabalhar com ela. Então a gente tem aqui um módulo de identificação, logicamente é um pórtico, onde eu tenho um sensor indutivo, um sensor óptico e uma barreira também para identificar a posição da peça e qual a natureza da peça, se é metálica, colorida ou preta. Então aqui estão os sensores que eu uso para isso, O sensor indutivo, ele detecta metais, por princípio eletromagnético. O sensor óptico, ele vai identificar peças coloridas, e a barreira identifica qualquer um dos três, as peças. Então basicamente aqui a gente tem, o indutivo só pega metálica, o óptico ele consegue detectar tanto metálica quanto colorida, menos preta, e a barreira aqui identifica qualquer tipo de peça. Então a gente consegue construir uma tabela lógica, porque o computador tudo é lógica, para o CLP. Então quando eu tiver a entrada indutiva ativa e as outras não, eu tenho uma peça metálica. Quando eu tiver uma entrada tanto metálica quanto vermelha, eu tenho o óptico difuso, Então, peça colorida. E a barreira, ela detecta os três, Então, eu vou usar essa linha da tabela para detectar logo a colocação da peça no processo. E depois, basicamente, eu vou fazer a definição colorida, metálica, preta ou não, através dessas duas linhas também. Então vamos lá. Para isso eu vou usar um simulador Cyrus Studio, que é modelo educacional, E a gente consegue simular e depois colocar em prática isso na bancada mesmo,
Então, primeiro a gente precisa fazer um fluxograma. A gente vai trabalhar com grupos aqui. Vamos usar flags de memória, porque as saídas, basicamente, é ligar e desligar o motor da esteira, né, ou dar um alarme, mas eu vou ter atividades concomitantes e eu preciso memorizar isso. Então, a gente memoriza através de grupos. Primeiramente, o flag 1 vai determinar se a esteira está ligada ou não. O 2, grupo 1 para 2 vai identificar peças. Depois eu vou recuar o stopper, avançar o desviador ou avançar o desviador 2, dependendo de qual peça for detectada. E depois vou desligar a esteira, recuar os desviadores e avançar o stopper. Então são 6 grupos, né? Então vou ter 6 grupos na lógica ladder, que a gente usa o códices. Então aqui tem uma visão geral, né, do simulador, do algoritmo e da lógica ladder aqui, e esse contato borda de descida que a gente vai usar para quando a peça passar do pórtico para ser identificada, ele atuar. Então a transição do grupo 1 para o 2, a gente vai fazer com esse bloco de borda de descida aqui, né? Transição do grupo 2 para 3, 4 e 5, a gente vai fazer através de temporização, né? Geralmente 1 segundo, 3 segundos se determina. Então veja que basicamente a lógica e ou, né? Entre contato barrado ou não. Então não tem nada assim tão dificultoso na lógica, né? Mas é uma sequência, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, onde a gente usa os flags para auxílio, para comandar saídas, né? Então aqui está as saídas propriamente dita, ó, ligar, esteira, o stopper, separadores, né? Essas são as saídas triviais aí, né? Então aqui a gente tem o diagrama elétrico das entradas, ó, a barreira é ótica, né? O sensor ótico propriamente dito e o sensor indutivo. Eu preciso alimentar eles com 24 volts e vou pegar o sinal de saída deles e vou para a entrada digital do CLP. Cada ponto vai ser uma entrada digital, né? Logicamente referenciado sempre à Terra. Então aqui eu tenho uma ilustração de quem é quem, né? Nessa bancada a gente tem um desviador propriamente dito, tem uma bobina aqui dentro, o stopper que para a peça, né? Para identificação, sensor óptico nas rampas, a lente prismática é usada para realmente ajudar nessa detecção das peças que escorregam por aqui. O driver, né, que basicamente é um circuito eletrônico da Festo aí, onde eu posso acoplar os sinais aí e transformar em movimento, saída e até acoplar um sinal analógico. Então aqui o esquema de ligação do motor, né? Aqui é o drive. Eu preciso apenas de um fio, que é um pulso só aqui para o drive, para ele saber que o motor tem que girar, né? No sentido que ele gira. Novamente aqui referenciando um ground. Aqui as bobinas do detetor de avanço e do stopper, que é uma eletroválvula, um solenoide aí, né, no caso, alimentados com 24 volts. E aqui propriamente dito as saídas digitais, né, que vão para o CLP. E eu tenho mais sensores, né? Tenho mais entradas, que são entradas de um sensor óptico para detecção de peças antes do módulo de identificação. A gente tem uma detecção de avanço dos desviadores, também com sensores indutivos, e uma barreira óptica aqui, né, que é a detecção de avanço que são das rampas, né? Então vão ser também todas saídas digitais, né? Entradas digitais para o CLP. Aqui uma visão visual do driver, né? Então eu tenho aqui, ó, as saídas, a entrada 1 e 2,
né? Posso mudar a direção. Os pinos de conexão, a gente está usando o pino 1, né? Pino 1, curto-circuitando, estamos usando o pino 1. E eu tenho a possibilidade de acoplar um sinal analógico aqui também. E ele vai ser convertido num nível DC aí, né? Aqui a gente tem uma ponte H de tiristores, né? Uma entrada VCC, a corrente máxima que ele suporta e tudo mais, né? Então o driver faz essa interface entre a lógica e propriamente dita a parte de potência do motor e da esteira, né? Aqui vemos uma estação integrada, onde eu tenho um casquetamento de todo o processo, desde a alimentação da peça, identificação, desvio e a prensagem, né? No caso aqui, a manufatura de relógios, aqui a última estação é um robô, e eu consigo também ter botão de emergência, parar a linha e também fazer uma seleção manual automática e o alimentar manualmente. Ok? Obrigado.